A paz do Senhor, meus queridos irmãos, professores de escola bíblica dominical, pastores, líderes de oração de departamento e você que é um aluno da escola bíblica dominical. Chegamos na lição de número 7, 19 de maio de 2019. E o nosso texto principal é o lugar santo. Como você já sabe, nós estamos estudando sobre o tabernáculo. Então nós estudamos o tabernáculo, os artesões, depois o pátio, né? Tá lembrado disso? Depois o altar, depois a pia de bronze, depois a chamada cortinas, as cortinas do tabernáculo. Então nós vimos até a lição 6, basicamente a área externa do tabernáculo. A partir dessa lição de número 7, nós vamos entrar no tabernáculo propriamente dito. Então o tema é o lugar santo, lembrando que o tabernáculo tinha duas partes, o local santo e o local santo dos santos. Nesse primeiro momento nós vamos estudar o local santo. Então esse é o tema da lição de número 7, o lugar santo. O nosso textuário está em Hebreus, capítulo 9, versículo 2, que diz: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Então, a primeira parte você tem o candelabro, a mesa com os pães da proposição e o altar de incenso. São os três objetos presentes no lugar santo. Já no local santo dos santos, separado por um véu, por uma cortina, você tinha apenas a Arca da Aliança. Posteriormente, dentro da Arca da Aliança foi colocado o pote com maná, as tábuas dos 10 mandamentos e a vara de Arão que floresceu, apontando para a tribo de Levi como a tribo sacerdotal. Naquele momento que o tabernáculo foi construído, no local santo só havia a arca e as tábuas dos 10 mandamentos. Não havia ainda o maná e nem a vara que floresceu, porque ainda não tinha ocorrido esses episódios quando o tabernáculo ficou pronto, por isso que eu disse posteriormente. Mas hoje, na lição 7, nós vamos estudar especificamente o lugar santo. O Santo dos Santos nós também iremos estudar em outro momento. A verdade prática declara: através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. Muito bem. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse textuário de Hebreus 9:2. Eu quero fazer um exercício aqui para fazer você relembrar que ano passado nós estudamos sobre o livro de Hebreus, que mostrou toda a simbologia do tabernáculo. Então é importante você fazer esse exercício com o seu aluno para ele lembrar de outras lições. E nós estudamos a epístola aos Hebreus, a riqueza que é essa epístola, que faz os apontamentos do Antigo Testamento, explicando para o povo judeu, para os judeus que criam em Jesus como Messias, que tudo aquilo que acontecia na antiga aliança eram figuras, sombra, que apontavam para o Messias, para o Senhor Jesus. Então, é interessante como que o escritor aos Hebreus vai tomar, então, a estrutura do tabernáculo, porque ele fala aqui, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da proposição e o que chama de santuário. Então ele vai fazer menção do tabernáculo. Ele usa só o primeiro. Nós sabemos que o primeiro foi um tabernáculo celestial. É possível, é plausível que Deus tenha mostrado esse tabernáculo celestial para Moisés. E Moisés, então,
vai fazer a planta do terreno com base no celestial. Agora é importante você entender isso, que Moisés obedeceu exatamente o que Deus revelou para ele. Que Moisés, 40 anos no Egito, foi um grande arquiteto egípcio. Ele conhecia aqueles templos belíssimos que a cultura, a arte egípcia produziu. Templo de Karnak, templo de Amon-Ra, né? As próprias pirâmides, o templo da rainha Hatshepsut no Vale dos Reis. São templos que a gente chama de templos faraônicos, né? Porque são grandiosos, são testemunhas de uma civilização sofisticadíssima, ao ponto desses grandes templos ainda estarem, claro, em ruínas, mas extremamente conservados, e a gente fica admirado. Quem visita o Egito e vê esses templos fica admirado. Eu fiquei admirado quando vi esses templos no Egito. Quando você tem a oportunidade, você vê como que era a engenhosidade, a arte, a cultura sofisticada, matemática, astronomia, como eles conheciam no Egito Antigo. Mas Moisés não copiou nada disso. Isso é impressionante, porque Moisés conhecia. Ele foi instruído toda a ciência do Egito. No entanto, Deus revelou o tabernáculo, e o tabernáculo é completamente diferente daqueles templos que havia no Egito, que mostra que Deus revelou para ele. Isso é muito maravilhoso. Mas há uma tipologia cristã. Como eu disse, o tabernáculo é uma figura que aponta para coisas mais excelentes. Porque um tabernáculo estava preparado, primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição. É a primeira parte do tabernáculo, né? Porque o tabernáculo tem duas partes, tem o local santo e o santo dos santos. Então a primeira parte que estavam esses objetos. O candeeiro possuía 7 lâmpadas, era feito de ouro com flores de amêndoa, as suas maçanetas e os seus cálices. Tudo isso está escrito em Êxodo, capítulo 25 e também no capítulo 37. No tabernáculo havia um candelabro só, mas na época de Salomão, o rei Salomão mandou fazer 10 candelabros. É isso que está escrito em 1 Reis, capítulo 7, versículo 49, e em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 7. Então, quando o templo foi inaugurado, ele tinha 10 candelabros. Salomão mandou fazer, mas Deus mandou fazer um só, né? Tanto é que depois que o templo de Salomão foi destruído e eles voltaram do cativeiro e reconstruíram o templo, no segundo templo só tinha um candelabro, não tinha mais 10 candelabros como o rei Salomão fez, porque a Bíblia fala de um candelabro só. Outra informação interessante é que quando os romanos destruíram Jerusalém no ano 70, Tito, que é o general Tito, romano, destrói Jerusalém, destrói o templo, ele leva o candelabro de ouro para Roma. E existe um arco feito pelo irmão de Tito, do imperador Tito, chamado Arco de Tito, lá em Roma. Eu vi esse arco lá na Itália, em Roma. Os irmãos que visitam a Itália, perto do Coliseu, você vê lá o arco de Tito. O arco de Tito é um arco honorífico do século I, localizado na Via Sacra, a sudoeste do Fórum Romano. Ele foi construído por volta do ano 82 pelo imperador Domiciano, logo depois da morte do seu irmão mais velho, Tito, para comemorar as vitórias militares. E eu coloquei, aqui está em branco e preto, mas você pode olhar, baixar a lição no meu site, você vai ver colorido o arco de Tito e você vê claramente o candelabro como era. Esse aqui, então, esse candelabro foi saqueado do templo dos judeus em Jerusalém e levado para Roma, porque os romanos tinham esse costume de fazer então esses desfiles, né? Fazer essas grandes comemorações de vitórias sobre os seus adversários. Além do candelabro, então, você tinha a mesa da proposição, os pães da proposição, mas todos eles têm um simbolismo, tudo tem um símbolo. Por fim, no lugar santo ainda, em frente
da entrada da cortina que dava acesso ao Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, ou então o mais sagrado dos sagrados, você tinha o altar de incenso revestido de ouro, no qual se fazia intercessões pelo povo de Deus, conforme Êxodo capítulo 30, ou capítulo 37 também. Então, apenas um resumo do que tinha na parte, os instrumentos existentes dentro do tabernáculo, na parte chamada local santo. Claro que nós vamos na lição estar descrevendo cada peça, cada instrumento. Objetivos específicos da lição: conceituar o lugar santo, elencar as 3 peças que compunham o interior do lugar santo e explicar que o véu que demarca o lugar santo do lugar santíssimo. Bom, há uma interação com o professor, a introdução, que vai mostrar então que o local de serviço e de comunhão com Deus, as peças do tabernáculo apontam, demonstram, denotam a sacralidade, a santidade do lugar. Os 2 véus realçavam a santidade que o local requeria. O lugar santo tem muito a nos dizer, e a simbologia de tudo isso nos traz, sem dúvida alguma, consolação. Ponto central: sejamos zelosos em nossa vida de serviço e de adoração ao Senhor. Primeiro tópico: lugar santo, um local de serviço e comunhão com Deus. Que lugar é esse? Bom, o texto de Êxodo, capítulo 26, versículo 36, 26, 33, declara o seguinte: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então havia nesse local santo uma separação para um local santíssimo. Então mostra a distinção de 2 compartimentos dentro do tabernáculo. O primeiro, santuário ou lugar santo, e o segundo, santo do santo ou lugar santíssimo. Os israelitas limitavam-se a trazer suas ofertas ao altar do holocausto. O povo tinha acesso ao pátio, átrio, mas não no lugar santo. No lugar santo, os sacerdotes, então, que adentravam. Um lugar de serviço e adoração. No tabernáculo havia uma porta de 2 véus. Esses 3 elementos impediam a entrada de pecadores na presença de Deus. Então, nos dias atuais, devemos ter o mesmo espírito quando exercemos o ministério na igreja. Ou seja, entender que nós estamos adentrando na presença do Senhor, e é por isso que nós temos que ter temor reverente. Quando nos reunimos, ministramos uns aos outros, mas sobretudo todos estão reunidos para adorar a Deus Pai, Criador dos céus e da terra, ao seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, ao Espírito Santo, nosso advogado, nosso instruidor, nosso consolador. 2, um propósito de serviço e adoração. Então tem um propósito de serviço e de adoração. Não era para simplesmente para ficar assistindo a cerimônia. Então, assistidores de culto, não é isso, tá? Então havia então a percepção de que se você estava chegando ali, era para adorar a Deus, então tinha que ter o temor de Deus. 3, o propósito do lugar. Qual é o propósito do lugar santo? Tinha como principal função ser o local onde os sacerdotes ministravam sacrifícios pelas diversas espécies de pecados cometidos por Israel. Cada violação individual, familiar ou nacional, individual, familiar ou nacional, coletivo, o sacerdote entrava no lugar santo e apresentava a Deus o sacrifício. Então, ali estava explícita a vontade de Deus, pois esse lugar era o local adequado
para restaurar a vida do pecador diante de Deus. Hoje sabemos que através de Cristo, que apresentou o sacrifício perfeito, é suficiente no lugar santo por meio do seu próprio sangue, garantindo, através do seu nome, a remissão de todos os pecados. Então, o Senhor Jesus é o nosso grande sacerdote que intercede por nós. Resumo do tópico 1. O lugar santo era um local de serviço e de adoração. Nós temos um subsídio lá do Stanley Horton, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. 2. As 3 peças que compõem o interior do lugar. Então lembra que eu disse que tinha o candelabro de ouro, você tinha lá a mesa dos pães e o altar de incenso. São as 3 peças. Então há um mobiliário no lugar santo. No lugar santo tinha um mobiliário, que era um espaço onde os sacerdotes entravam para exercer então a oração, a intercessão, a adoração, o louvor, e o castiçal de ouro que está escrito em Êxodo 25, 31, 37. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus nos permitir, no mês de novembro, eu estarei levando um grupo para Israel e nós visitaremos Jerusalém. Em Jerusalém tem um museu chamado Museu do Templo. E eu vou levar o meu grupo lá para conhecer o Museu do Templo. E assim, próximo do Museu do Templo, tem lá um candelabro, exatamente como era o candelabro do templo. Ele está dentro de uma redoma de vidro, e eu vou levar lá o nosso grupo para ver. Então, se você tiver desejo de participar dessa viagem, entre em contato conosco. Entre em contato conosco para você conhecer o Museu do Templo. Lá você vai ver a roupa do sacerdote, você vai ver sobre os animais, sobre as vestes, sobre os preparativos para o próximo templo, o candelabro e outros instrumentos, né? Tem vários instrumentos expostos, que é muito rico. Você que é professor, você que é um pastor de igreja, você que é um aluno que gosta de estudar a palavra de Deus, uma viagem dessa enriquece muito a pessoa. E nós vamos então ver o castiçal de ouro. O castiçal era feito de uma peça só, de ouro, sustentado por uma coluna central, de onde saíam então 3 braços de cada lado, formando assim 7 lâmpadas. Essas lâmpadas eram interiormente alimentadas por dutos, através do azeite. Então isso lembra o quê? De luz. E a Bíblia diz que Jesus é o verdadeiro castiçal, é a verdadeira luz que ilumina o mundo, é o candelabro que ilumina o mundo. Então a igreja também tem a mesma função de ser luz do mundo, ser um candelabro. Assim somos chamados por Cristo para iluminar o mundo, pregando o Evangelho com poder, com autoridade, com ousadia. 3. A mesa com os pães da proposição. Êxodo 25, 30. Êxodo 25, 30 declara o seguinte: e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Então a mesa era feita com madeira de acácia e recoberta de ouro. Nela eram colocados 12 pães da proposição. Os pães eram feitos sem fermento. E você sabe que a Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro pão da proposição, o pão da vida. Graças a Deus. Somos então abençoados porque nós somos alimentados pelo verdadeiro pão que desceu do céu. 4. O altar de incenso. O altar de incenso era um altar de ouro, um altar que tinha o cheiro suave. Por quê? Por causa do perfume, feito à base de plantas aromáticas que eram queimadas e exalavam um cheiro suave, um perfume suave. Então esse altar ficava diante do véu que dava acesso ao lugar santo dos santos. E o sumo sacerdote, Jesus Cristo, intercede por nós.
E aquela fumaça tem a ver com intercessão, com oração. O incenso é uma figura de oração. E Jesus cumpriu a tarefa de intercessor, intercede por todos os homens. Então, o resumo do tópico 2, as 3 peças que compunham o interior do lugar santo eram o castiçal de ouro, a mesa com os pães da proposição e o altar de incenso. Há aqui um subsídio da vida cristã nos clássicos do movimento pentecostal. E o tópico 3, o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, em Êxodo capítulo 26, versículo 36, diz assim: farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido de obra de bordador. Depois de passar pelo altar dos holocaustos e pelo lavatório do pátio, havia no tabernáculo um véu que dava acesso ao lugar santo. Esse véu ficava na entrada do lugar santo. Ele era feito com linho torcido e bordado. É só depois de passar pelo altar dos holocaustos e da bacia do lavatório que o sacerdote tinha acesso a esse véu quando ele adentrava no local santo. Então, nós temos que compreender esses espaços sagrados, e esse seria o primeiro véu, que é o véu da entrada para o lugar santo. Agora tem o segundo véu. Esse segundo véu está em Êxodo 26, versículo 32, que diz: e porá sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterá a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. A gente fala véu, você imagina que é uma mosquiteira, né? Ou esses véu que... Não é isso, irmão. Aqui o véu é uma palavra muito subjetiva. Isso aqui é uma cortina. Não é véuzinho que você abre, você rasga. Você não consegue rasgar esse véu. Nem 2 touros empurrando rasgava o véu. É um bordado. São muitos fios ali envolvidos, grosso. Não é transparente. É uma coisa extremamente forte. Por isso que é extraordinário quando diz que o Senhor Jesus, quando morreu, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Isso é uma coisa extraordinária, porque ele não dava para rasgar o véu. E outra, não foi de baixo para cima, foi do alto para baixo. Tá? Então, cuidado quando está falando véu, é bom você explicar para o seu aluno que esse aqui não é véu esses véu de mosquiteira que usa véu de noiva. Não é esse véuzinho aí não, que você rasga com a mão. Isso aqui é uma verdadeira tapete, cortina, uma coisa grossa, feito com muitos fios envolvidos ali, que você não consegue rasgar aquilo. Não tem jeito. Por isso que é importante você saber que nem 2 touros puxando não dava para rasgar. Então é uma coisa extremamente resistente, que é o véu. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu, esse segundo véu, o véu do templo, rasgou de alto a baixo, graças a Deus. Então, síntese: o primeiro véu separava o pátio do lugar santo, a entrada do lugar santo. O segundo separava o lugar santo do santo dos santos. Nós temos um subsídio didático, pedagógico e as considerações finais. Acheguemos-nos com ousadia e confiança diante de Deus. Através do sangue de Jesus, fomos salvos, justificados, adotados como filhos de Deus e santificados. As cortinas que nos separam do Pai Celeste foram removidas. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Nada mais impede que a pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus adentre no Santo dos Santos, através dos méritos de Jesus no Calvário. Então nós precisamos usufruir mais isso. Ore mais, entre mais no seu quarto, busque mais a presença do Senhor. Como diz a palavra de Deus em Hebreus, entremos com confiança, porque nós temos um sumo sacerdote e que rasgou o véu do templo.
Agora todos têm acesso ao Santo dos Santos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero convidá-lo para participar da nossa aula de capacitação continuada, a aula para professores de escola bíblica dominical. Todos os sábados, comigo, professor Alberto, eu estou ali ministrando. Tem o professor Isaías Queiroz também, que trabalha a parte pedagógica, e você vai crescer. É importante você, professor, você que tem desejo de ser professor de escola dominical, utilizar desses instrumentos. Todo sábado, a partir das 16 horas, lá na sala da STADEC, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Belém, presidente pastor Paulo Freire, ali na rua Pastor Cícero Carnuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. Eu quero convidar você para acessar o meu site, é www.professoralberto.com.br. E, uma vez mais, quero te convidar para você fazer parte do grupo do Professor Alberto na viagem que faremos para 7 igrejas da Ásia e para Israel. Vai ser uma grande bênção, trará um grande conhecimento teológico para você, além de 15 dias inesquecíveis. Entre em contato com a Renova Turismo, 019 3241 2424 ou 019 98372 1193. Então, entre em contato, e se você quiser ver todo o trajeto que vamos fazer, você entra no meu site www.professoralberto.com.br e pode baixar lá o roteiro para você analisar. Vai ser uma alegria se você puder viajar conosco. Liga rápido, porque já estamos bloqueando as passagens aéreas. Mas dá tempo de você fazer parte com o grupo do Professor Alberto. Então ligue rapidamente para Renova Turismo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.